Nesse vídeo eu vou te mostrar algo melhor do que a lista de tarefas tradicional, que talvez seja que você usa no seu dia a dia para fazer as suas coisas, cumprir as suas responsabilidades. Talvez funcione para você e não é que não funciona, na verdade eu vou lhe mostrar algo melhor, não algo para necessariamente substituir, mas algo que você pode acrescentar. E dependendo do quanto você se identificar, você pode talvez até substituir totalmente. E quando eu digo lista tradicional, eu me refiro àquelas listas de tópicos genéricos que a gente precisa fazer no dia, que a gente precisa fazer no período da manhã, e a gente faz uma lista de tarefas. Isso tem alguns benefícios, como você conseguir tirar da sua cabeça ali imediatamente o que está orbitando na sua mente, você conseguir colocar no papel de uma forma visível para que você consiga seguir um a um. E isso é ótimo. Inclusive, eu ensino a fazer isso de uma forma, mesmo essa lista mais bruta, mais simples, eu ensino ela a fazer ela, aqui mesmo no canal tem alguns vídeos falando, né, a fazer de uma forma assim mais eficiente, mais estratégica. Mas eu queria lhe mostrar que existe alguns pequenos ajustes que têm um grande efeito, um grande impacto na sua produtividade quando você faz esses ajustes. E por quê? Qual que é o problema dessa lista principal, dessa lista básica, que quase todo mundo faz, aprende a fazer aquelas listas rápidas, né? Em primeiro lugar, o tamanho das tarefas que estão naquela lista, ele varia muito. Então, se você fizer uma lista rápida de tarefas, você não consegue ter uma boa noção. Ninguém consegue ter uma boa noção com antecedência de cada tarefa antes dela acontecer. A não ser que a gente pare para pensar um pouco, e mesmo assim, mesmo parando para pensar, o que é difícil devido à correria, a gente acaba chutando mal, errando o nosso palpite. Geralmente a gente não calcula bem essas coisas com antecedência, a gente não consegue enxergar. Então, como os itens ficam um abaixo do outro, itens muito curtos acabam se misturando com itens muito longos. Talvez esse seja um dos motivos principais de frustração de tantas pessoas. Outro ponto seria o tipo e a natureza daquelas tarefas. Então, algumas tarefas que você bota numa lista, você precisa pegar o carro ou pegar no transporte e ir para outro lugar da cidade para fazer. E o próximo item da lista é algo que você pode fazer ali em casa, ou você pode fazer, sei lá, em algum lugar de alguma forma mais fácil, talvez no computador, no celular. E como eles estão misturados ali, isso causa um segundo problema. No geral, isso causa confusão, isso causa dificuldade, disfuncionalidade da sua lista, porque embora você colocou no papel, mas ela não devolve para você uma coisa que seja funcional, algo que seja conveniente de você executar. Então, aquela lista ela se torna algo que pode atrapalhar, embora ela vai ter algum benefício, ela vai acabar te deixando um pouco confuso e você pode acabar se sentindo que você não querer mais fazer a lista de tarefas e querer seguir no modo usando apenas a cabeça, como muitas pessoas dizem, e colocar a culpa na lista de tarefas. Então, qual que seria uma melhor maneira de fazer essa lista? Bom, há várias coisas que a gente pode fazer, mas para a gente começar a encarar, a entender melhor esse mundo de listas, de tarefas e de gestão, a gente pode começar a pensar na natureza ou na característica daquela tarefa que a gente escreveu, por se fazer uma simples pergunta. Aquilo ali é uma tarefa isolada ou é uma tarefa que é parte de algo maior? Se ela for parte de algo maior, então você pode encarar ela como um projeto. Dentro do GTD, que é um método de gestão famoso, se você já leu o livro, já conhece, talvez você já viu a definição que ele dá ali de projeto. Para o GTD, projeto é tudo que tem mais de um passo para ser executado. Então, ele considera um projeto. Então, uma pessoa pode ter, se ela precisa fazer A, B e C para algo ser realizado, aquilo é considerado projeto. Bom, eu não considero isso um projeto. Na minha visão, isso acaba aumentando muito a quantidade de projetos e confundindo o que realmente tem um grande
precisa de um grande tempo, de um maior tempo para ser feito o que realmente é um projeto grande do que é um projeto minúsculo. Então eu prefiro não usar este termo para se referir aos projetos. E então, como que eu faço? Eu faço a diferenciação entre projetos como algo que exige uma sequência de passos que talvez, geralmente vai ter um longo prazo envolvido para realizar aquilo, e tarefas como aquilo que tem poucos passos para ser executado, e ações como aquela única ação, uma ação específica individual que você faz para realizar alguma atividade. Então, tudo começa por aí, por fazer essa separação da característica ou da natureza do item, da atividade. É uma ação individual? É uma tarefa, um conjunto de passos ou é um projeto? É algo, uma área, dentro de uma área que faz parte de algo maior e de longo prazo? Uma vez entendido isso, a gente consegue, então, adentrar aqui na nossa lista. Então, em vez de você ter uma lista de tarefas, pense em ter uma lista de projetos, porque provavelmente tem muitas coisas que você está fazendo atualmente que são coisas de longo prazo, de uma certa complexidade, que envolve vários aspectos e exige várias tarefas para ser concluído e não está sendo enxergado por você como um projeto que precisa de início, meio e fim. Ou se ele está sendo enxergado por você, ele não está sendo traduzido para o papel ou para o aplicativo dessa forma. E aí a gente vai cair no erro de culpar o aplicativo, de culpar essa coisa de ser organizado. E não é bem assim. Às vezes tudo começa com a abordagem que a gente vai ter para com as nossas coisas e com os nossos itens. Então, comece a pensar em termos de projetos e não só em termos de tarefas. E liste os seus projetos. Então, quais são os projetos que você tem atualmente na sua vida? Comece por aí. Quais são aqueles itens que demandam mais de você por mais tempo? Pense na sua vida como uma empresa. Isso vai ajudar a gente a seguir o próximo passo. Pense bem, numa empresa, a gente tem ali várias pessoas designadas para fazer certas funções específicas. A nossa vida ela não tem várias pessoas, somos nós. A nossa vida é em geral. A gente precisa dar conta de uma série de coisas, de atividades. Quando se fala de gestão pessoal, estamos falando de um trabalho individual, de uma organização pessoal. Porém, existem várias funções ou várias áreas que nós, individualmente, precisamos dar conta. Então, como não temos várias pessoas para dar conta das coisas da nossa vida, simplesmente nós temos que fazer muitas coisas, o que acontece? A gente poderia pensar, e é assim que eu visiono essa questão da gestão pessoal, a gente poderia pensar como algo que a gente divide em blocos de tempo separados para cuidar de cada função, de cada tipo que a gente tem de tarefa ou cada área da vida. Então, quando você tem a sua lista de projetos, você vai conseguir perceber que cada projeto ele demanda um tipo de ação, uma maneira de pensar, um tipo de execução, um certo contexto para ser realizado dentro daquele projeto. Já um outro projeto ele vai exigir outro conjunto de coisas para você conseguir realizar. Então, o que a gente pode fazer? Uma vez que você tem a sua lista de projetos pronta, o próximo passo natural é você determinar quando que por exemplo, Marcos, vou estar funcionando no modo X, de projeto X, para conseguir concluir ele da melhor forma possível, do melhor desempenho do meu potencial. Então fica mais fácil, em vez de ter uma lista de tarefas misturadas com projetos, tudo em uma lista só, única, sem nenhum tipo de diferenciação ou de organização nesse sentido, a gente acaba, sem isso, com essa lista mais diferenciada, né, dos projetos para as tarefas, a gente consegue se programar de uma forma mais estratégica para com cada projeto. Então, você mesmo, de um modo diferente, tem um modo diferente de trabalhar e pensar. Então, programe horários na sua agenda onde você vai estar mais propenso a trabalhar com o projeto X, mais propenso a trabalhar com o projeto Y, e faça as tarefas que estão como um guarda-chuva ali, né, que estão dentro de cada projeto,
em um momento só, em vez de fazer tarefas e ações muito diferentes uma da outra. Então, a vantagem de fazer dessa forma é que você ganha mais ordem e clareza na sua lista. Você consegue diferenciar melhor o tamanho e a natureza de cada tarefa. E você consegue entrar em processos de fluxo, em um estado de fluxo, de flow, onde a sua mente consegue adentrar dentro de um projeto e executar ele na melhor forma, aproveitando melhor o seu tempo. Isso também vai lhe permitir conseguir fazer listas para prazos maiores e não apenas prazos imediatos. Então você vai conseguir ter a capacidade não só de fazer listas para hoje, para a semana, mas você vai conseguir fazer programações, você vai sentir esse poder para fazer programações para meses, semestres, anos e assim por diante. Então, essa é a minha maneira de fazer listas, essa é uma das características, né, que eu uso para turbinar as minhas listas e fazer melhor do que a lista de tarefas tradicional.